Prezados irmãos em Cristo, que a paz de Cristo continue reinando em nossos corações. Mais uma vez quero convidá-los para nossas meditações na Palavra de Deus, subordinada aos temas da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, como você já deve saber, estamos estudando a vida e o ministério do apóstolo Paulo, acompanhando este servo de Deus na sua vida, o mundo em que ele viveu. Já estudamos a sua atitude de perseguição aos cristãos, também foi estudado em uma das lições, a sua conversão a Cristo, a sua vocação, e também agora vamos falar sobre a relação, ou ainda o entendimento de Paulo sobre o Espírito Santo. Na verdade, o título da lição 6 é Paulo no poder do Espírito Santo. Desde o início do seu ministério está literalmente provado, escrituristicamente, aliás, provado, que Paulo realmente esteve sempre cheio do Espírito Santo. Quando Jesus mandou Ananias ir orar por Paulo, orientou ele para que o fizesse por conta de que ele estava há 3 dias em jejum, como já estudamos, e também cego. E quando Ananias entrou no local, no recinto onde ele estava, Ananias disse a ele: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou a ti, para que voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Isto pode ser lido em Atos capítulo 9, versículo 15. Portanto, toda a vida cristã e ministerial do apóstolo Paulo estava realmente impregnada no Espírito Santo. Lemos em Atos capítulo 19, 6, por exemplo, o seguinte: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Este versículo já é uma consequência do ministério dele, já há alguns anos de estrada, de experiência, vivendo para Deus e na unção do Espírito Santo, quando na sua segunda viagem missionária passou por Éfeso, onde encontrou um grupo de crentes, na verdade 12 irmãos, conforme diz o versículo 7 deste capítulo 19 de Atos, que haviam já aceitado a Cristo Jesus, porque o versículo 1 de capítulo 19 diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos de Jesus, naturalmente, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? Eles lhes disseram: No batismo de João Batista. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda o verso 6 diz: impondo-lhes então as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, então falavam línguas e profetizavam. E o verso 7 nos informa que este grupo de irmãos era em torno de 12 irmãos. Muito bem, temos aqui um caso específico e único na Bíblia Sagrada em que Paulo pratica um rebatismo. Ou seja, encontrou um grupo de discípulos, eles realmente eram crentes em Jesus, entendemos que estavam salvos pela graça, ouviram a mensagem, porém uma mensagem ainda incompleta, por parte provavelmente do Apolo, que passou por Corinto, conforme lemos no capítulo 18 do livro de Atos, a partir do versículo 24, diz assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor Jesus, então ele conhecia algo a respeito do caminho de Jesus. E fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então, estes crentes que Paulo encontrou em Éfeso haviam sido discipulados ou orientados ou receberam a mensagem do Apolo, que também carecia de uma orientação mais precisa. Quando diz aqui que o Apolo era fervoroso de espírito, a palavra espírito está com E inicial minúscula
em nossas versões da Bíblia em português, indicando que era fervoroso em si mesmo, não no Espírito Santo. Ele não conhecia ainda efetivamente a obra do Espírito Santo, é o que a gente depreende, porque aquele grupo de discípulos nem tinham ouvido falar que havia ou que existisse Espírito Santo. Não é impressionante uma coisa dessa, não é verdade? Não é verdade? Um grupo de discípulos que estão salvos, receberam a Cristo Jesus como Salvador, mas não ouviram falar do Espírito Santo. E isto é possível? Sim, é possível. Apesar de lermos em João capítulo 16, de versículos 8 e 9, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é bem verdade também que nem sempre ou quase sempre o pecador não toma ciência imediatamente de que é uma obra do Espírito Santo. É com um estudo, é com uma experiência cristã nos dias posteriores à conversão, é que ele tomará conhecimento dos ensinos da palavra de Deus e vai entender que o que aconteceu no dia da sua conversão realmente foi direcionado pelo Espírito Santo, que usou tanto o pregador ou aquele que testemunhou de Cristo para ele, quanto também abriu o seu coração ou trabalhou no seu coração, chamando-o, convencendo-o de que era um pecador, precisava da salvação. Mas não é necessariamente exigido do crente, ou melhor, do pecador, que ele conheça tudo de doutrina, ou que é o Espírito Santo, ou de pneumatologia, para que seja salvo. Basta ele crer na mensagem que é pregada a respeito da salvação que há em Cristo Jesus, abra o seu coração, entenda e também aceite a Cristo como Salvador, e ele estará salvo. Este grupo realmente estava salvo. São chamados de discípulos, portanto, discípulos do Senhor Jesus. Eram batizados nas águas, mas nos rituais ou nos ritos ensinados por João Batista, que era o batismo de arrependimento, conforme já lemos no texto. Quando Paulo, então, constatou esta realidade, percebeu que eles, na verdade, não eram batizados. Ele, então, praticou o batismo nas águas conforme a orientação que encontramos em Mateus, capítulo 28, e verso 18 e 19, onde está escrito que os discípulos deviam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou, conforme Atos nos informa, na autoridade do nome de Jesus. O verso 5 diz: eles e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isto aqui não quer dizer a fórmula do batismo utilizada no momento, no ato ritual do batismo, mas sim que na autoridade de Cristo Jesus, do Senhor Jesus, do Salvador Jesus, eles foram batizados nas águas devidamente conforme orientado pelo próprio Senhor Jesus, no texto que já citamos de Mateus. Aleluia. Mas, ato contínuo, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, então, impôs as mãos sobre eles e eles ficaram, ou foram, cheios do Espírito Santo. Aleluia. Veio sobre eles, é o termo que aparece aqui no versículo 6, sobre eles o Espírito Santo, e então falavam em línguas e profetizavam. Aqui fica mais uma vez comprovado que realmente o batismo com o Espírito Santo, ou o revestimento de poder, ou ainda a plenitude do Espírito Santo, que nós pentecostais entendemos como batismo no Espírito Santo, é uma bênção após a conversão, após a salvação. Às vezes pode acontecer até concomitantemente, mas o ato inicial é a salvação. O batismo no Espírito Santo, repetindo, é a maior bênção para quem já é salvo. Se a salvação é a maior bênção para o pecador ainda não salvo, aquele que ainda não conhece a Cristo, o batismo é para o crente, aquele que já conhece a Jesus, já está salvo, já é discípulo. Aleluia. Não necessariamente batizado ainda nas águas, porque batismo nas águas é simplesmente um testemunho público de uma conversão interior que já aconteceu na vida, no coração daquele que realmente, de verdade, aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém. Glória a Deus. Então, quando nós associamos a obra do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo ao ministério de Paulo, ou invertido ainda, o ministério de Paulo relacionado às doutrinas do Espírito Santo, nós ficamos realmente impressionados com a profundidade com que ele, Paulo, falou, com a desenvoltura com que ele delineou
todas estas orientações. É, sem dúvida alguma, de Paulo que nós temos as melhores e maiores e mais profundas orientações doutrinárias sobre o Espírito Santo no que diz respeito às suas manifestações em forma de dons, tanto os dons espirituais quanto também os dons ministeriais, e ainda sobre o fruto do Espírito. Os demais apóstolos, conquanto tenham falado tantas e tantas verdades importantíssimas para a nossa vida cristã, não se deteram muito para falar do Espírito Santo, a não ser o apóstolo João, que tratando ou escrevendo o evangelho que ele escreveu, retratou a vinda do Consolador em pelo menos 3 capítulos do seu livro também. Mas o Paulo sistematizou, vamos dizer assim, a doutrina do Espírito Santo. E nós ficamos sempre a nos perguntar, ao lermos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, 14, que fala dos dons espirituais, ou também Gálatas capítulo 5, 22, que fala do fruto do Espírito na vida do crente. Nos perguntamos onde Paulo buscou estas informações, qual é a fonte que ele consultou, na verdade. Não é importante saber? Aleluia. Talvez não seja importante, mas no mínimo é uma curiosidade. Nós entendemos, amados, que Paulo conhecia tudo de Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento não era uma fonte muito ampla sobre a doutrina do Espírito Santo. Há apenas 3 menções especificamente tratando ou grafado, Espírito Santo no Antigo Testamento. 3 versículos. 2 estão em Isaías 63, versículos 10 e 11, e o outro está no Salmo 51 e o versículo 11, onde está escrito: não retires de mim o teu Espírito Santo. Encontramos sim Espírito de Deus, Espírito do Senhor no Antigo Testamento, mas Espírito Santo é um termo que aparece apenas, quase que exclusivamente, no Novo Testamento. Então a fonte de que Paulo buscou a doutrina do Espírito Santo pode até ser o Antigo Testamento, mas não temos muitas informações, muito amplas informações. Outra fonte que ele pode ter consultado ou se beneficiado para escrever tanto sobre o Espírito Santo pode ter sido a experiência a partir do Pentecoste, onde ele entrevistou, viveu, conviveu com vários discípulos crentes em Jesus que passaram pela experiência do batismo no Espírito Santo a partir do dia do Pentecoste. Porque, como nós lemos em Atos capítulo 9, depois da sua conversão, do milagre, do encontro milagroso com Jesus e a sua vida transformada, ele passou alguns dias em Damasco e depois algum tempo nas regiões da Arábia, e pode ser evidentemente que ele tenha aprendido com alguns irmãos que já eram cristãos há algum tempo, tinham algumas experiências, o que era o batismo com o Espírito Santo, algumas coisas da doutrina também. Certo, amados? E pode ser também que a sua própria experiência de ter sido cheio do Espírito Santo com a oração e a imposição de mãos do Ananias, lá no dia da sua restauração da visão física, tenha lhe dado também alguma base. Mas em Gálatas capítulo 1, versículos 11, principalmente o 12, somos informados por ele, Paulo, que o conteúdo de tudo que ele escreveu e o que sabia e o que divulgou e o que pregou, aleluia, e a sistematização, enfim, todo o evangelho, todo o conteúdo que ele possuía, ele recebeu não de homem nenhum, disse ele, mas do Senhor. Isto depreende-se por revelação. Isso fica claro no versículo 12. Recebeu diretamente do Senhor Jesus. Vejamos um importante registro. Lá está escrito: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Entendo que o evangelho que ele diz ter recebido consiste do conteúdo total de sua teologia, inclusive a pneumatologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo. Você concorda comigo? Aleluia. Então ele pode sim ter entendido algumas coisas do Antigo Testamento, pode ter ouvido muitos testemunhos sobre crentes batizados com o Espírito Santo, aleluia, a sua própria experiência, mas por revelação ele realmente recebeu de Deus tudo o que ensinou, tudo o que transmitiu. Ele vai dizer em outras cartas: vos ensinei
o que vos entreguei o que recebi do Senhor. E aí, sobre o Espírito Santo, quase certamente também. Aleluia. Então, quando ele chegou em Éfeso, voltando lá no nosso texto inicial, encontrando aqueles 12 irmãos que já eram discípulos, mas que nunca sequer tinham ouvido falar do Espírito Santo, ele os orientou, orou por eles, impôs as mãos e aqueles irmãos ficaram literalmente cheios do Espírito Santo. Então, Paulo, podemos deduzir desta passagem de outras tantas que realmente ele pregava, ensinava tudo que fez, enfim, fazia isto no poder do Espírito Santo, movido pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Seu caminho, seu direcionamento, os ensinos que me transmitia, os sermões, as visitações, o aconselhamento, tudo mais era direcionado pelo Espírito Santo. Acompanhando ele em suas viagens missionárias, nós vemos inclusive o Espírito Santo orientando para ir para determinado lugar, não ir para outro. Por exemplo, sobre a sua primeira viagem missionária, quando ele foi escolhido para ser um dos missionários daquela primeira viagem, junto com Barnabé. A Bíblia Sagrada diz que a igreja estava em oração e jejum e o Espírito Santo falou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Aleluia. Então, desde o início, repetindo, realmente Paulo viveu cheio, na plenitude do Espírito Santo. E as suas argumentações, seus ensinos, como já dissemos, nas epístolas, especialmente aos Coríntios, primeira carta, e também aos Gálatas, e dão prova de que ele conhecia. Escreveu aos Efésios também, capítulo 5, 18, aconselhando os crentes a encher-se do Espírito Santo. Aleluia. E ele mesmo vai dizer que só ensinava ou transmitia aquilo que Jesus fez por ele. Consequentemente, ele foi e viveu uma vida plena do Espírito Santo. Aleluia. Paulo cuidava de esclarecer com muito cuidado mesmo, né, a doutrina de Deus, o Evangelho, mas principalmente sobre o Espírito Santo. Que Deus em Cristo Jesus continue a nos abençoar grandemente neste tempo tão confuso, tão complexo, em que a doutrina do Espírito Santo tem sido negligenciada por alguns ou tem sido exagerada por outros e assim, meus amados, criado confusões. Que voltemos à Bíblia Sagrada, a nossa maior fonte de orientação, e aprendamos com este querido apóstolo Paulo, que deixou para nós sistematizado sobre dons espirituais, sobre dons ministeriais gerados pelo Espírito Santo e também uma vida plena do Espírito de Deus. Paulo ensinava acerca do Espírito Santo aqui, impondo as mãos sobre aqueles irmãos, eles foram cheios do Espírito Santo e assim sucessivamente. É no poder do Espírito Santo que a igreja vai continuar fazendo a obra de Deus. Não tem como ser de outra forma. Quando ele chegou em Corinto, nós já estudamos numa aula passada, ele disse: eu vim, meus amados, não foi com sabedoria humana, para que a fé de vocês não se baseasse em argumentações apenas humanas ou filosóficas, mas em demonstração, cheguei a vocês em demonstração do poder de Deus. Que poder é esse? Poder do Espírito Santo que estava na sua vida. Acompanhando ele em Éfeso, lá em Atos 19, vamos ver milagres, maravilhas, sinais que Deus operou grandiosamente através da vida do apóstolo Paulo. Portanto, temos muito que aprender com ele, que realmente tinha uma experiência profunda neste sentido. Aleluia. Que Deus, então, amados, aleluia, nos conduza cada dia mais para penetrarmos mais profundamente na doutrina, no conhecimento do Espírito Santo, entendendo esta realidade pentecostal e jamais voltemos atrás. Neste tempo de tanto secularismo, em que as pessoas estão se voltando para o tradicionalismo também, é importante mesmo, meus amados, que nos apeguemos com mais firmeza às fundamentais doutrinas pentecostais. E aí está ela, ensinada pelo apóstolo Paulo: batismo no Espírito Santo, vida de poder, vida na plenitude do Espírito Santo, direcionado por Deus, aleluia, conforme a sua palavra nos diz. Glória a Deus. No poder do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja de Éfeso a espalhar a mensagem de poder
os milagres que aconteceu lá divulgaram o nome de Cristo de uma forma grandiosa em toda aquela cidade, ao ponto de muitos idólatras se converterem, feiticeiros e etc., trazendo livros de magia para serem queimados em praça pública, prova e testemunho cabal de que realmente haviam sido tocados pelo poder do Espírito Santo que estava na vida do apóstolo Paulo. É em Éfeso que, por exemplo, está escrito que até mesmo os aventais de uso pessoal de Paulo eram levados aos enfermos e os enfermos eram curados, ou as enfermidades fugiam, porque havia unção de Deus. Aleluia. Isso também não é premissa para você orar por objetos, ou por roupas, ou por lenços, ou lençóis, ou avental de alguém. Não. Aquilo lá foi um evento único e não se repete em lugar nenhum mais da Bíblia, nem na história da igreja também que a gente saiba, meus amados. É porque Paulo era um missionário só e os obreiros eram muito pouco, muita gente para ser atendida, ele não podia ir pessoalmente. Então, pela fé, aqueles irmãos, na sua simplicidade, levavam aqueles objetos pessoais, no caso a roupa ou o avental dele, até os enfermos. Assim como também no livro de Atos temos lá a menção de que alguns queriam até mesmo que a sombra de Pedro se projetasse sobre eles para serem curados. Se eram curados ou não, a Bíblia não diz, mas pelo menos a crença daquela gente era dessa forma, na simplicidade. Enfim, amados, fica para nós a lição de que precisamos sim do poder do Espírito Santo como nunca nesses dias bem confusos e difíceis que vivemos. Deus em Cristo nos conceda esta bênção a toda a sua igreja, em nome de Jesus. Amém.